com a nossa segunda edição aí do Atlas Play, podcast da Atlas, aqui na FEICOM 2025, em São Paulo, segundo dia de feira movimentadíssima pra caramba, o primeiro e segundo dia com clientes grandes, enormes, novos clientes. Nós estamos aqui cercados de gente boa e muito, muito profissional da pintura, inclusive, né, importado. O Rodrigo Gama aí, depois ele vai se apresentar, passar as redes sociais, contar um pouco dos projetos. E para a gente conversar um pouquinho também, antes de eu passar a palavra para ti, eu passo para o Rafael Luzzi, nosso desenvolvedor de produto, que vai se apresentar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Bom, sempre um prazer, né, estar falando do nosso segundo podcast. Estou no segundo podcast também, né, e falar sobre produto. Eu acho que aqui na FEICOM é mais legal ainda, porque é sempre uma festa, digamos, para a empresa, não é só trabalho, e para a gente da área do desenvolvimento também é um momento importante, porque é a culminância com o trabalho que a gente faz durante todo o ano para apresentar produto na feira, trazer novidades sempre que é possível, né? E graças a Deus tem sido possível fazer isso todo ano. Estamos trazendo novidades tanto da parte de pintura quanto da parte de Atlas Casa, né? Alguns produtos que vão com certeza ainda fazer parte da história da Atlas por mais alguns anos, né? A gente tem uma história de produtos que duram muito tempo na nossa linha, são sucesso, né? Produtos que têm aí 10, 15, 20 anos e continuam performando, continuam vendendo sempre, né, na nossa linha. Então é isso, cara. A gente vai apresentar, não sei se quer que eu fale sobre eles. Depois vai ter tempo para fazer a apresentação deles. Rodrigo, já participou de muito podcast, agora o Rodrigo mora nos Estados Unidos, está aí visitando a feira. Te apresenta tuas redes sociais, teu projeto, fala um pouco de como tu chegou aqui, como foi tua trajetória até o presente momento. Eu ia te agradecer agora pelo convite, né? Quero estender aqui os agradecimentos a toda a equipe da Atlas. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio poder estar aqui e poder falar um pouco do meu trabalho. Acabei de ver aqui o Marquezinho chegando aqui, que é um dos meus alunos. É muito legal poder ver que vocês fazem um trabalho pró-pintor. Isso é muito importante. Meu nome é Rodrigo Gama, né? Eu moro nos Estados Unidos e vai fazer 7 anos. E há 4 anos eu desenvolvo um trabalho nas redes sociais que é justamente esse, o desenvolvimento do empresário como um todo. Principalmente da área da pintura, porque eu tenho empresa de pintura. Então a gente se desenvolveu, buscou conhecimento, e esse conhecimento, esse investimento que eu fiz em mim, em várias áreas, me trazem frutos hoje. E é exatamente essa mentalidade que eu passo para os meus mentorados, os meus alunos, principalmente aqui no Brasil. Eu estou aqui na FEICOM justamente para encontrar alguns amigos, vocês, alguns mentorados, palestrando também e trazendo esse autodesenvolvimento profissional e pessoal. Ontem, inclusive, numa das palestras eu falei, você não se tornará um empresário de sucesso se você não desenvolver o empresário interior, se você não for uma pessoa boa, se você não se autodesenvolver. Então, para mim, mais uma vez, é um privilégio estar aqui, né? Hoje, voltando aqui para o Brasil, cada vez que eu venho eu encontro muitos alunos, amigos, parceiros, e para mim é uma grande honra poder estar aqui sentado junto com vocês. Obrigado. A gente que agradece. Chegou aqui o Marquezinho, como o Rodrigo já adiantou, né? O Marquezinho está conosco na área de demonstração pelo segundo ano. Então na nossa área técnica, onde a gente recebe os profissionais que podem ter experiência de experimentar alguns produtos que a gente desenvolve. O Marquezinho ao lado do Kelvin, ao lado da Lela e do Cícero, está fazendo esse trabalho lá. E aí eu gostaria também que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua experiência em pintura, para depois a gente bater um papo aí sobre os profissionais de pintura. Bem, para mim é uma honra estar junto com vocês aqui, mais um ano junto com a minha parceira Atlas, no qual eu sou muito honrado em estar junto com vocês.
muito gratificante para mim, até mesmo para aumentar ainda mais a minha credibilidade perante ao mercado e aos meus clientes. Uma honra estar do seu lado, Gui, e, cara, é um respeito muito grande por aquele cara que está ali na ponta, que é o cara que está me ensinando e fazendo com que o meu negócio, a minha empresa evolua cada vez mais. Eu me chamo Douglas Marquezin, o pintor Marquezin, lá do litoral do estado de São Paulo. Para mim é uma honra estar sentado aqui junto com grandes empresários, grandes profissionais do mundo da pintura. Para mim é uma honra, gratidão muito a Atlas por ceder esse espaço para mim. Bom, vou jogar um assunto aqui, aí cada um pode falar um pouquinho sobre, principalmente, nós temos um pintor que trabalha no Brasil, um pintor que trabalha nos Estados Unidos e um cara que desenvolve ferramenta para pintura, né? A minha parte aqui é só mostrar eles. Então... Uma parte fácil. Pronto, tudo é fácil agora. Mas eu queria propor um debate aqui sobre como está atualmente nos últimos... Eu coloco aí nos últimos 10 anos a evolução das ferramentas de pintura, né, do pintor como profissional, né, como hoje muito mais que profissional, né, o pintor ele é uma empresa e ele tem que se ver como uma empresa. Eu acho que vocês têm o Rodrigo falou da importância do pintor empresário, então acho que isso é importante. E principalmente quais que vocês, num curto prazo, para não machucar ninguém, né? O curto e longo prazo seria demais, mas num curto prazo, que tipo de evoluções vocês veem, vocês acham que é o próximo passo da pintura, né? A Atlas, por exemplo, entrou na pintura mecanizada, né? Isso foi um passo importante para nós, mas já era um mercado que está evoluindo no Brasil cada dia mais. Acho que ainda tem muito campo para correr, então queria ouvir de vocês, a começar pelo Rodrigo. Como tu acha que esses três, né, o pintor, as ferramentas de pintura e o mercado vão evoluir assim, e como vieram evoluindo nesses últimos anos? Eu posso falar com propriedade dos dois lados, justamente porque eu trabalhei com pintura aqui no Brasil e trabalho com pintura nos Estados Unidos. Óbvio que em momentos diferentes. Quando eu trabalhava no Brasil, eu estava mais à frente da parte de execução, pintor mesmo na obra. E agora nos Estados Unidos, mais na parte de gestão, comandando algumas equipes, enfim. Mas o que eu posso falar, por estar nos dois lados, é de que hoje o Brasil, como um todo, não perde em nada, mas em questão de desenvolvimento de ferramentas, produtividade, ferramentas que realmente ajudam, trazem essa produtividade na obra para o pintor. Eu vejo... Parabéns, né, para a Atlas que entrou para esse mercado da mecanizada. Isso ajuda demais o pintor. Mas a gente vê como um movimento geral no Brasil como um todo de desenvolvimento nessa parte. Hoje em dia, inclusive isso é muito bom porque vocês dominam muita parte do mercado. E quando essas outras empresas que são concorrentes veem isso, que vocês estão, mesmo dominando o mercado, pensando em evoluir, pensando em trazer coisas novas, o mercado como um todo cresce, porque as outras não querem ficar para trás e assim todo mundo ganha. Então eu acredito que às vezes a gente tem aqui, né, uma visão do Brasil de que porque os Estados Unidos é melhor, porque a Europa é melhor, porque isso, porque aquilo. Vou falar para vocês em questão de exigência técnica, um pintor, vamos dizer... A qualidade de pintura executada por um pintor no Brasil é 10 vezes melhor do que nos Estados Unidos. Então, essa questão, assim, às vezes eu acho que é mais até comportamental, o paradigma do próprio pintor de dizer que achar que tudo que está fora é melhor. E não é. Não é. Eu posso falar com propriedade porque eu estou lá e acompanho aqui. Então, minha visão, né, eu não sou o dono da verdade, mas a minha visão é essa. Rafael. Eu compartilho um pouco com o Rodrigo a mesma ideia, mas eu acho que a gente fala nos últimos 10 anos aí, realmente é um corpo, né, que se criou, assim, não é uma coisa individual de um e de outro. Eu acho que o próprio profissional da pintura começou a perceber isso e valorizar o seu trabalho. Eu acho que isso fez uma diferença brutal, assim. E a gente vê, né, eu trabalho há 20 anos na empresa, trabalhei muito no mercado externo, vendendo produtos para o mercado externo.
e a gente via essa diferença entre os profissionais que hoje está quase pau a pau, né? Hoje está chegando bem próximo do que a gente tem lá fora. E acho que o crescimento vem disso aí, né? As coisas vão acontecer a partir do momento que a gente começa a entender que o mercado está aberto para novas coisas, aberto para novas técnicas, novos produtos, novos materiais, tanto na parte de tinta, acabamentos, ferramentas. A gente começa a ter mais, né, digamos assim, gás para colocar coisas diferentes. Não só a parte de pintura mecanizada, que a Atlas começou. É um projeto que começou em 2017, né? Tempo, né? Vai fazer 10 anos quase, então. E hoje é a realidade, né? Então tem muita coisa que a gente está ainda trabalhando e em seguida a gente vai colocar no mercado, porque realmente a gente está vendo que está tendo esse diferencial do próprio profissional. Parênteses aqui, um complemento, eu acho que isso que tu falou é muito importante, porque olha como a indústria enxerga, e o pintor que vai nos assistir, não sei para onde vai esse vídeo depois, mas certamente vai rodar o Brasil. Vai pro mundo. Então o pintor, às vezes ele exige, né? Ele fala, pô, a indústria tem que investir no pintor, a indústria tem que fazer isso, a indústria tem que fazer aquilo. Mas a visão da indústria é aquela: como eu vou fazer se o pintor não se especializa, se o pintor não cria mentalidade para usar, se o pintor não se não evolui? Como vocês são empresa, vocês têm que criar produtos que não vai ficar ali no expositor, que vai vender. Então, esse conjunto de desenvolvimento de mentalidade, de expansão de mentalidade que o pintor está tendo, faz com que a própria marca, as marcas, visem isso como lucro, mercado. Então, se o pintor está recebendo, óbvio que vocês vão desenvolver, óbvio que vocês vão trazer novidades, inovações. Então, acho que é um conjunto, como você falou, precisa dos dois lados, não é só exigência daqui para lá e de lá para cá. Maravilha. Marquezinho, fala um pouquinho do que bom, tu está recebendo todos os pintores ali, até um pouquinho do que eles estão falando, né, daquela parte ali da nossa área técnica. Sim. É legal e ver o quanto é importante, como o Rodrigo falou, em buscar o conhecimento. O pintor realmente ele tem que se ver como empresário. Não mais aquele pintor que vai lá e quer uma camiseta e quer ganhar um brinde, mas ganhar o conhecimento. Eu sempre fiz muito isso. Lá no litoral a gente tem a Academia do Pintor, que é voltado a trazer o lado empreendedor para o pintor, para que realmente ele se desenvolva e ajude a indústria. Hoje a indústria está muito ligada com o pintor. Ligada como? Você tem um problema com o rolo, com o pincel, você tem conexão rápida com o lojista e o lojista com a indústria. E muitas das vezes nos grupos mesmo de pintura, sempre tem um parceiro Atlas ali para acompanhar e ver o que está acontecendo e ver o que precisa ser melhorado. O pintor ele tem toda essa autonomia de dizer o que está de melhor e trazer melhoras ainda para a nossa classe. Eu acho que vocês estando muito junto assim com a gente é super importante, e essa mudança de mentalidade, como o Rodrigo sempre fala, é muito importante para a nossa classe. Eu vou pegar um pouquinho da tua resposta e da tua e vou complementá-las. Vai melhorar, né? Não, melhorar não. Eu vou complementar com o perdão do uso, com o uso do direito autoral das duas. Mas a questão que tu falou é muito importante, a gente saber o tempo, né? O pintor amadurecer. Maturação, exato. E que horas tu coloca aquele produto na mão dele. Porque por muitas vezes já aconteceu conosco que a gente demorou um pouco para entender isso, e agora eu acho que nós já estamos não no ápice, porque eu acho que ápice nunca tem, mas a gente trabalha muito num limite bom de saber quando que o mercado vai absorver determinada tecnologia, determinado produto profissional que dá produtividade, né? Porque a gente já sofreu bastante com isso, né? Nós tínhamos a informação, tentamos muitas vezes implementar a cultura do produto e o mercado não absorveu. Então essas tentativas e erro, né, de colocar isso na mão, veio muito do que agora passo aqui para a parte do Marquezinho, da proximidade da indústria com o pintor, né?
por vezes a gente escuta, mas a Atlas não escuta o pintor, porque em determinada situação que a gente não atendeu um nicho de mercado, ao contrário, nós estamos escutando diariamente, né, as nossas ferramentas. O Rafael pode depois passar um pouquinho sobre, inclusive emendar, né, sobre o processo criativo, né, um pouco de como, para vocês entenderem que nenhuma ferramenta é jogada no mercado, mas ela para nós é óbvio, mas assim, essa proximidade é o que nos trouxe nesse limiar, e ouvindo o pintor diariamente nos faz errar menos. Então, Rafa, discorra um pouco sobre como desenvolve. Nós estamos falando de pintor aqui, a Atlas tem mais de 1.400 produtos, né? Agora, uma parte importante de decoração de casa, um bazar né, de coisas, centro sanitário, espelho, mas o nosso DNA, a nossa veia, ela está ligada diretamente, né, à questão de pintura, né? Então, pintura, ferramentas, preparação de pintura, pedreiro, gesseiro, então, esse mercado da construção. Cara, não é fácil dizer assim, em poucas palavras, como é que a gente desenvolve produto, porque muitas vezes, nem eu falei, a própria PowerTech é um produto que tem a sua origem em 2017, né? Então o estudo começou lá. Mas eu acho que, para resumir, o que a gente prega muito na Atlas, e uma coisa que desde o início a gente sempre trabalhou assim, pelo menos no meu tempo de empresa, que é o desenvolvimento centrado no usuário. É ouvir as pessoas que realmente usam o produto, que têm experiência com esse produto, e tentar fazer com que ele seja o mais próximo daquilo que ele precisa. Claro, a gente precisa de muita, digamos assim, estudo. A parte de estudo, mas a gente precisa balancear muito bem as coisas, né? Aquilo que o profissional precisa, aquilo que ele quer, né? Ou às vezes o que ele acha que ele precisa não é exatamente aquilo que ele quer. Assim. A parte do mercado, porque embora hoje que a gente falou, o profissional está se equiparando muito, mas o mercado ainda, principalmente o poder aquisitivo da média no Brasil é menor. Então tu não vai conseguir ter exatamente o mesmo produto que tu tem lá fora, muitas vezes, às vezes sim, às vezes não. Ou tu vai ter que ter, né, diversas variações de produto para isso, mas a gente sempre procura ouvir muito o profissional e também procura formar as pessoas que trabalham com nós no desenvolvimento, para entender como é que o profissional trabalha, entender como é que é o dia a dia dele, né? Isso é uma prática que a gente faz, de ir na obra, de investigar como é que ele faz, como é que é o dia a dia da obra, né? Como é que ele faz na hora do almoço, como é que ele deixa a ferramenta no intervalo, como é que ele lava, né? Então isso tudo é muito importante, né? Que a gente, a partir daí, a gente descobre muita coisa, a gente entende muito o profissional e muitas vezes entende qual é que é a dor dele, né? Entende o porquê que ele está pedindo aquilo, que às vezes parece uma coisa meio nonsense, né? Mas não faz sentido, mas aí se a gente acompanha o dia a dia, a gente vai entender. Nessa questão sobre entender, fazer essa análise de mercado, que é o que vocês fazem, eu sempre falo, inclusive para meus alunos e mentorados, de entender 4 coisas: problemas, desejos, necessidades e dores. Às vezes o pintor ele tem o desejo, ele viu uma ferramenta num vídeo que viralizou não sei aonde. Só que imagina uma fábrica, uma indústria como vocês, porque alguém chegou, porque o vídeo viralizou, vamos desenvolver uma ferramenta. Essa ferramenta não tem saída. É um prejuízo. Então não é só simplesmente eu quero aquela ferramenta. Precisa entender se o mercado precisa daquela ferramenta, como um todo. Então, essa expansão de consciência eu sempre passo para os pintores. Cara, não adianta só exigir. O mercado está preparado para receber aquele produto? É isso que eu acredito que a visão da indústria tenta enxergar, né? Mais ou menos por aí, a gente tenta fazer esse filtro, né? Acontece muito isso e eu também acho, eu como gosto de ferramenta e trabalho no meio, tem coisas sensacionais que a gente vê na internet, hoje em dia é muito fácil de achar, só que às vezes não se encaixa no nosso mercado, não é uma coisa massificada, que é um nicho muito pequeno. Como a gente está numa indústria que tem 1.400 produtos, mais de 1.400 produtos,
a gente precisa sempre balancear isso. Porque a gente precisa vender o produto, ele precisa se pagar. Maravilha. Emiliana, sentou aqui à mesa com a gente. Por favor, te apresente. Sim. Eu me chamo Emiliana, sou supervisora de merchandising da região de São Paulo. Eu faço capital, região metropolitana e litoral. E aí, com isso, eu atuo... A nossa função de trade na Atlas é uma relação entre o mercado e a indústria. Então, a gente pega da indústria e leva para o mercado, e pega do mercado e traz para a indústria. Assim como o Rafa comentou, a gente vê necessidade de mercado. Então, a mesma forma que a gente palestra, a nossa rotina do trade, ele é 100% campo. Então, é o Atlas na obra, inclusive a gente já fez Atlas na obra com o Marquezin, para entender essa necessidade que o Luzi falou ali na obra, no dia a dia dele. Inclusive, Rodrigo, você falou sobre desejo e necessidade. A gente recebe mas muitos vídeos, fotos de ferramentas mágicas, de kits, e a gente percebe que quando a gente questiona o profissional, olha, legal, vamos estudar essa ferramenta aqui e tal. Quanto que ela está custando? Onde você viu isso e tal? Aí a gente dá uma pesquisada. Eu vi aqui na internet, tá, sei lá, 700 e pouco. Você compraria ela agora? Eu compraria. Eu falo, então tá, então vamos comprar. Você compra, eu compro. E aí gera dúvida, mas será que é tão boa assim? É mais desejo do que necessidade. Exatamente. Então essa nossa função é isso, é trazer as novidades da Atlas. Então a nossa equipe, ela palestra, a gente percebe que em relação à ferramenta, a gente ainda tem muito trabalho a ser feito, porque o foco do consumidor final é a tinta. Então ele vai lá buscar o efeito, a cor, a proteção, e a ferramenta ela só vai complementar. E muitas vezes, se o balconista da loja, alinhado com o pintor, não tem a mesma linguagem, a ferramenta vai errada. E a ferramenta vai prejudicar o trabalho do profissional, seja ele na ergonomia, no peso, no acabamento, no rendimento, porque o vendedor não soube indicar ou porque o profissional não conhecia determinado produto que seria melhor. Então a gente faz isso, a gente palestra, a gente leva lançamentos, novidades, informações técnicas. A gente também atua bastante com a questão das ações nas lojas, porque a gente sabe que isso comercialmente, o nosso setor da promoção colabora para campanhas que é interessante para o pintor e para o lojista. Então a gente abraça tudo isso. É multitarefas, né? Mas isso é o que eu acho que é um pouco do nosso sucesso. Nós temos 13 Emilianas no Brasil todo, né? A voz do pintor. A voz do pintor, e é o que faz aquele enganche que eu falei. Duelo. Exatamente, é o que está mais próximo. Para não te ocupar mais tempo, porque eu sei que tu tem compromisso, uma palestra para dar, o cara é ocupadíssimo, né? Mas ele está aqui com a gente, nos deu a honra. Eu queria te fazer mais uma pergunta, e essa vai mais... É polêmica? É para corte. Tá bom. Eu queria que tu falasse um pouco como que tu vê a prática do pintor influencer que brotou nos últimos 3 anos, né? De bastante gente falando sobre indústrias, né? Às vezes patrocinado, às vezes espontaneamente, muitas vezes com conexões legais entre indústria e influencer, mas como que tu enxerga isso, né? Principalmente estando até uma visão meio de fora, né? Não sei como é que funciona exatamente lá nos Estados Unidos, mas uma visão de fora. E depois deixa o teu recado final, né? Não esquece de mandar um abraço pro Matheus, lá dos Estados Unidos, nosso amigo em comum. Exato. Cara, eu enxergo esse movimento do pintor influencer algo muito positivo. Apesar de que tudo aquilo que não tem limite, ele se torna pejorativo. Eu acredito que tudo precisa ser feito com ética, tudo precisa ser feito com profissionalismo. Quando
E por que eu falo isso? Porque foi muito necessário esse movimento para que hoje a gente esteja, por exemplo, num podcast, porque vocês estão... Para quem que vai esse vídeo? É justamente para o pintor. É para comunicar, é para informar. A Emiliana falou aí, o trabalho que ela faz é exatamente o elo que liga o pintor à indústria. É ela que traz a informação e ela que leva a informação. Então é importante, né? Eu acho que sim, nós somos influentes. Todo mundo influencia, ou pro bem ou pro mal. E aí que está o problema. Tem pessoas que acabam usando algumas coisas, algumas, vamos dizer assim, falou que era polêmico, né? Tem pessoas que às vezes usam do espaço para justamente não influenciar, persuadir. Existe uma diferença entre persuadir e manipular. E quando passa esse limite, eu acho que se torna ruim. Então, assim, todos os pintores que me acompanham, eu sou um influente, né? Óbvio, eu influencio muitas pessoas, só que eu tenho responsabilidade com essa influência. Então, todos os pintores que me acompanham, empresários, enfim, que também têm um papel fundamental dentro desse mercado, eles precisam entender que o que eles falam pode reverberar positivamente ou negativamente. Pode ajudar, como pode prejudicar o mercado que eles estão. Então, existiu também nesse mesmo movimento muitas críticas desnecessárias em uma época, que eu acho que já passou, mas esse tipo de movimento contrário, eu acho que desfavorece toda a evolução da classe como um todo. Eu acredito muito na união. Óbvio que vocês talvez somos 5 pessoas aqui, alguns vão concordar, outros vão discordar com o que eu estou falando, mas existe respeito, existe, enfim, se colocar no lugar do outro, tentar entender. Então, para não me alongar muito, quando passa desse limite, eu acredito que ao invés de ajudar, atrapalha. Eu costumo dizer que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Então... Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado, tá? A Atlas que abriu o espaço aqui para mim, é um prazer poder estar aqui, o Gui aí, que a gente é conterrâneo lá. Isso aí. E, na verdade, aqui todo mundo fala Bah, né, meu? Bah, menos os dois. Então, tô em casa aqui, obrigado. Para quem vai assistir depois, não me conhece, quiser me seguir nas redes sociais, lá naquela câmera, né? Rodrigo Gama USA, USA. Posto bastante conteúdo lá, justamente dessa evolução de mentalidade e também muita coisa profissional lá, eu acredito que vai te ajudar. E vou mandar um abraço lá pro Matheus. Então tá bom. Valeu, obrigadão, gente. valeu.